E no vídeo de hoje eu quero conversar com você que está preso no operacional e precisa dar um primeiro passo para começar a organizar a casa, já que quando você começa a olhar para as horas do seu dia, olhar para a quantidade de horas que estão sendo utilizadas para produzir, para acompanhar pessoas, para fazer a parte administrativa, você percebe que chegou num teto, chegou no limite operacional e você precisa saber o que fazer. Sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Eu sou o Lucas Vercelino e hoje eu quero conversar a respeito de um passo, um passo simples que vai te tirar do operacional sem você precisar contratar ninguém ainda. E quando você contratar, e se você for contratar nos próximos meses aí, você vai contratar com muito mais segurança e sabendo aproveitar muito melhor as qualidades, as características de quem você vier a contratar. É um caso clássico, né? Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que quando a gente vai falar de crescimento para uma pessoa que está sobrecarregada, a pergunta é: onde que eu vou arrumar tempo para, inclusive, poder fazer uma terapia, para desbloquear as minhas crenças, minhas dificuldades? Quando que eu vou arrumar tempo para poder ficar mais para o estratégico, para poder organizar a casa? Como que eu vou arrumar tempo para tudo isso, né? Essa é uma das primeiras perguntas e para sair do operacional vai precisar de tempo. E como que você faz isso? Eu vou falar de um passo nesse vídeo hoje, que é uma coisa que todo dono que está sobrecarregado, muitas vezes, um padrão que eu já observei em mais de 250 negócios aí que eu já acompanhei os bastidores e negócios que eu já atendi a nível muito personalizado aqui na Decision Pro e que você precisa observar também, que eu quero compartilhar com você. Uma grande parte, tá? Se não a maioria, vamos dizer assim, dos donos de negócios que estão presos no operacional, que significa assim, se ele parar de trabalhar, a empresa não roda sem ele, são pessoas que não são ainda muito organizadas, tá? O que eu quero dizer com organizadas? Organizado significa assim, a pessoa tem uma rotina, ela tem limites, ela anota em algum lugar as coisas. O que é não ser uma pessoa não organizada é ser uma pessoa que ela não tem limites. O não organizado, ele tá tudo na cabeça dele, ele não tem uma forma de trabalhar que inclusive é boa para ele mesmo. Existe muita impulsividade, ou seja, não tem uma agenda, faz as coisas no calor do momento, não há planejamento para fazer as coisas. Então, assim, por que então é esse primeiro passo para sair do operacional? Porque quando uma pessoa está executando muito, normalmente ela está tendo muito menos tempo para pensar, para refletir a respeito das próprias ações, para documentar aquilo que ela faz. Só que se existe qualquer intenção de sair do operacional, e a gente sabe que para sair do operacional, o dono vai precisar ir lá e conseguir e contratar uma pessoa para trabalhar junto com ele. Sair do operacional, vou dizer assim, ó, vamos colocar os pingos nos is aqui, é uma palavra, é um jeito de falar aqui para dizer assim, ó, você vai sair da prisão do operacional. Isso não significa que você vai sair do operacional totalmente. A gente trabalha uma lógica de trabalho aqui na Decision Pro, que é o Founder Mode, né? Que é aquele modo onde você está acompanhando ali, você está na linha de frente com o teu colaborador, quando você não executa todas as tarefas mais. Então a gente está falando aqui de pessoas, no caso de um dono de negócio, de um fundador do negócio, que agora não dá mais para ele ficar fazendo as páginas de venda somente, fazer o design, fazer aquelas tarefas que demandam uma semana, na qual ele agora já não tem mais. Se ele precisa atender mais clientes ou se ele precisa fazer a empresa crescer, ele vai precisar abrir mão de fazer isso. E normalmente vai passar depois por ensinar as pessoas, né? Por treinar. E como é que ele vai conseguir esse tempo? A primeira coisa que eu quero trazer aqui, o primeiro passo, né? Agora para a gente ir direto ao ponto mesmo na questão do passo. Problematizei um pouquinho aqui, que o dono, ele precisa organizar a própria rotina, tá? Essa é uma coisa que não dá. Esse é o primeiro passo, assim. Dificilmente, cara, dá para ter bons resultados, assim, consistentes ao longo do tempo, para que paguem, né, as contratações, no sentido assim, que vale a pena ter pessoas juntas, se o dono é muito desorganizado. Eu não estou falando aqui para você ser um neurótico, uma pessoa que ela é
vamos dizer assim, tem até um transtorno de obsessivo ali com organização, né? Que a gente chama aquela pessoa que não pode ver a linha torta ali, né? Então, assim, o toque, né? Não é um toque, mas é ser assim, ter uma noção de tempo, é você colocar na agenda os compromissos que você tem, é você saber o que vai acontecer ao longo da sua semana minimamente, é ter um processozinho documentado no Docs, primeiro do que você faz. Uma das tarefas que eu sempre peço para os donos de negócios que estão, ou lideranças que estão treinando, são dois casos. Donos de negócios, que são os founders, né, que estão ensinando colaboradores ali a performar. Eu trabalho com eles o ponto de atenção de, cara, você precisa documentar aquilo que você faz, porque para você ter noção da dimensão, tá? E os donos e lideranças a mesma coisa, que se formaram ali, que estão na linha de frente e que muitas vezes aprenderam a fazer as coisas no calor do momento ali, fazendo, e aí precisam depois de um tempo de pessoas agora que vão entrar no trabalho, vão novos candidatos que precisam aprender aquilo que é feito, né? O jeito de funcionar da empresa, que é muito particular e que varia de empresa a empresa. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa organizar minimamente o jeito que ela faz as coisas, né? Então, o dono, na hora, quando se tratando do dono, quando ele está começando, ele precisa listar tudo o que ele faz, ele precisa documentar o que ele faz, o jeito que ele faz, porque aí o que vai acontecer? Esse é o passo. O dono vai ter uma noção de que tem coisas que ele está fazendo que talvez ele possa deixar de fazer, que ele nem vai precisar delegar, que ele está fazendo o que é demais. Ele vai passar a ter consciência daquilo que está sendo feito, do que precisa ser feito agora, do que pode ficar para depois. E a partir dessa consciência que ele passa a ter, ele conseguirá futuramente, se for o caso, contratar uma pessoa a partir de um problema concreto, de algo bem refletido ali, de algo, de uma contratação para se resolver um problema e não para se colocar necessariamente um cargo dentro da empresa, né? Quando o dono está muito estressado, ele quer contratar logo, ele se apressa no processo seletivo, ele comete alguns erros que eu vou falar em outros vídeos aqui também no canal. Mas assim, o primeiro passo é se organizar. É muito difícil e improvável uma pessoa que é muito desorganizada conseguir fazer um negócio escalar de forma estruturada. Vai ser muito custoso para as pessoas ao redor, então a pessoa precisa ser um talento assim, único no mercado, precisa ser um gênio fora da curva para justificar toda essa loucura, e a maior parte das pessoas não é, convenhamos, né? Somos pessoas normais aqui que estamos tentando fazer o negócio crescer, escalar, e tá tudo bem, não precisa ser genial para fazer um negócio crescer, só precisa ter disciplina e se organizar minimamente, ter noção de tempo, um pouquinho de tempo, anotar, listar suas tarefas, tudo que é feito, fazer a sua lista do que não fazer, para aí depois pensar em contratar, tá? Sobretudo, só que assim, é importante a gente lhe dizer aqui, né? Cada caso é um caso, isso aqui é uma linha geral que não dá para passar, mas tem pessoas que de repente vão precisar contratar logo, não é uma receita de bolo, é um raciocínio, é um princípio, ele vai depender muito aí da urgência e depois da cadência, então cada caso é um caso. Se você que está com dúvida aí de qual que é o teu momento, como você está, eu coloquei aqui no link da descrição o método Aliança Pro, para você se identificar, entender em que caso que você está aí, para você conhecer como que funciona a avaliação, né, que eu faço aqui dos momentos de negócio, para você entender qual que é a tua maior prioridade ali no teu dia a dia de negócios. Então, esse é um ponto de atenção ali que a gente precisa alinhar. Então, assim, eu quero que fique claro aqui nesse vídeo de hoje, o que nós conversamos. Primeiro passo para delegar é contratar. Desculpa, o primeiro passo para delegar não é contratar, isso que eu queria dizer. O primeiro passo para você sair do operacional, aprender a delegar, tem a ver com consciência, que é se organizar. E se organizar significa tomar consciência das suas tarefas, listar o que você faz, listar os processos, assim você vai tomar dimensão daquilo tudo que você está fazendo, vai sair de um ritmo frenético de trabalho e depois você vai conseguir delegar com mais tranquilidade, com mais clareza dos seus problemas, tá? Mas não necessariamente você precisa delegar. Algumas pessoas simplesmente se organizam, abandonam alguns projetos que estavam sobrecarregando ali e ganham mais calma na sua rotina. Então, não necessariamente é caso de contratar. Muitas vezes é só se organizar e ganhar um respiro ao longo do tempo aí, ok? Beleza? Esse foi o nosso conteúdo de hoje então. Se você gostou, se esse conteúdo te deu um norte, considere dar o seu like. E se você
também quer continuar acompanhando esses conteúdos sobre delegar com confiança, fazer um negócio escalar dependendo cada vez menos do operacional do dono, considere também inscrever-se aqui no canal para ser avisado dos próximos vídeos e até nosso próximo vídeo. Forte abraço e até nosso próximo vídeo.